Saudações, galera. Beleza? Bom, se vocês pararem para lembrar, nós dividimos o capítulo Mundo do Trabalho em 3 aulas. 2 já foram. Essa é a terceira aula, então, para a gente concluir esse conteúdo e avançar, então, para o próximo. Tranquilo? Bom, a realidade do trabalho no Brasil contemporâneo. Quando a gente pensa na realidade do trabalho, a gente, óbvio, precisa abordar a legislação trabalhista no Brasil atual. Só que essa legislação trabalhista que a gente tem hoje, com algumas perdas que a gente vai falar dela, algumas perdas recentes, a sua base, sua estrutura é praticamente a mesma do que a gente teve lá atrás, construído no governo do Getúlio Vargas. Então, muito mesmo daquele modelo das reformas trabalhistas implementadas pelo governo Vargas permanecem até hoje. Então, carteira assinada, salário mínimo para quem tem esse registro na carteira assinada, 13º, e todos esses acréscimos que foram sendo feitos ao longo da história, eles estão aí ainda como parte da legislação trabalhista. Então, se a gente parar, por exemplo, para pensar no ano de 1962, já no governo do João Goulart, a implementação do 13º salário para os trabalhadores registrados. Se a gente pensar, por exemplo, em isso já no governo militar, a implementação do fundo de garantia. O que é esse fundo de garantia? O fundo de garantia nada mais é do que um depósito que o empregador faz ali de 8% do valor do salário do empregado, e esses 8% o empregador paga para deposita na conta do trabalhador. Esse dinheiro fica guardado lá, ele sofre uma correção, a correção que é irrisória. Hoje, salvo engano, está na casa de 3% ao ano. Então, percebam, a atualização desse valor é muito baixa, mas esse valor fica retido. E ele pode ser usado em situações bem específicas. Antes, ele poderia ser usado para compra da casa própria ou caso, por exemplo, o trabalhador fosse diagnosticado com uma doença terminal, então ele poderia sacar esse dinheiro para o tratamento ou para fazer qualquer outra coisa. Mudanças recentes permitem, por exemplo, o que hoje a gente entende como o saque de aniversário do FGTS, quando o trabalhador ele aceita, então, receber parcelas desse fundo todo ano na data do seu aniversário. Então ele vai recebendo ali e fica lá um saldo que vai sendo atualizado, né? Se ele estiver empregado e registrado com a carteira assinada, esse valor vai sendo atualizado, mas ele vai recebendo uma parcela, um valor que é uma porcentagem desse que está lá. Bom, na década de 70, a gente tem então a criação do Programa de Integração Social. O que é esse Programa de Integração Social? O PIS seria uma participação de 0,05% no lucro das empresas. Esse PIS, a empresa que você trabalha, por exemplo. Esse PIS, na maioria das vezes, era uma espécie de. Eu cheguei a receber o PIS, por exemplo, de um salário mínimo. Então, chegava ali um determinado mês, eu recebia um salário mínimo. Só que quem tem direito ao PIS? Para você ter direito ao PIS, você precisa, no mínimo, de 5 anos de carteira assinada, ou seja, da carteira profissional registrada na empresa em que você trabalha. Se você tiver números inferiores a 5 anos, você não recebe o PIS. E ainda assim, o PIS ele tem um limite de salário. Salvo engano, você só recebe o PIS se ganhar até 2 salários. Quando você ultrapassa essa faixa de 2 salários, você perde o direito de receber o PIS. Tranquilo?
Todos esses são direitos trabalhistas que fazem parte, de certa forma, do que a gente chama de legislação trabalhista, que são a garantia dos direitos do trabalhador. Vamos adiante. Bom, a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, a greve passa a ser um direito do trabalhador. Então, ele tem o direito de fazer greve. E para que serve a greve? Para que ele reivindique melhores condições de trabalho. Então, a greve vai oportunizar o trabalhador brigar, reivindicar por melhores condições de trabalho. Ele também é ali daquele contexto dessa Constituição Cidadã, o pagamento das férias, o acréscimo de um terço, o chamado um terço de férias, que é o valor de um terço que é acrescido ao salário regular, ao salário normal. E aí você recebe tudo isso nas férias. A indenização de 40% do saldo do FGTS. Vamos supor que você seja demitido de uma empresa que você trabalha, vamos pensar, 10 anos. Só que você foi demitido sem justa causa, ou seja, a empresa simplesmente disse: olha, fulano de tal, eu não preciso mais dos seus serviços. Como ela não teve uma causa justa para te mandar embora, você será remunerado com uma multa de 40% do saldo que você tiver do fundo de garantia. Então vamos pensar que você tenha 100 mil reais de fundo de garantia. Então a empresa vai te pagar uma multa de 40 mil reais. Então você vai receber tudo junto. Os 40 mil reais da multa mais os 100 mil reais do fundo de garantia. O estabelecimento também da jornada de trabalho de 44 horas semanais. Se a gente para fazer as contas, isso dá aí 8 horas semanais de segunda a sexta e mais 4 horas semanais ali, que representa a manhã de sábado. Normalmente como o comércio se organiza, por exemplo. Sendo que a gente passa também a ter, a partir dessas leis trabalhistas, direito ao que a lei chama de descanso remunerado. O que seria esse descanso remunerado? A tarde de sábado que você não trabalha, mas você recebe. O domingo que você está em casa descansando ou vai à missa, você também está recebendo. Esse é o chamado descanso remunerado. Paralelo a isso também, ou melhor dizendo, junto com isso, com todos esses direitos trabalhistas, vieram também a licença paternidade, que são de 5 dias, e a licença maternidade, que pela lei são 6 meses, mas na prática, efetivamente, as empresas normalmente concedem 4, e aí dependendo da empresa que se trabalha, a mulher que deu à luz, ela negocia, ela pode ter até 6 meses de licença maternidade. É nesse contexto também que o governo ele perde o direito, perde a liberdade de intervir nos sindicatos. E é também nesse contexto que surge o seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? É quando você fica desempregado, seja por justa causa ou sem a justa causa, você recebe ali, vamos supor que se você ficou um ano, salvo engano, hoje você recebe 5 parcelas de seguro-desemprego. O que seria isso? Seria uma forma de você continuar recebendo um valor até arrumar outro emprego ou até se organizar a sua vida. Então você recebe ali entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo de trabalho que você tinha na carteira assinada antes de ser mandado embora. Todos esses ganhos, todos esses direitos trabalhistas, eles foram acrescentados à lei do trabalho a partir da Constituição de 88. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, o salário mínimo, quando a gente pensa, o salário mínimo é o menor salário possível para ser pago a um trabalhador por aquelas 44 horas de jornada semanal. Só que ele não existiu sempre.
ele foi estabelecido em 1936, mas ele só passa a ter um valor, só passa a ter o estabelecimento de quanto seria esse salário mínimo em 1940. Então percebam, 4 anos de espaço entre o estabelecimento de que existiria um salário mínimo e a determinação de quanto seria esse salário mínimo. Uma outra coisa, até 1984, os estados eles pagavam o salário mínimo que quisessem. Então você tinha, por exemplo, estados do Sudeste chegavam a pagar um salário mínimo 3 vezes maior do que estados do Norte e do Nordeste. Isso foi resolvido em 1984, quando houve um estabelecimento de um valor que seria nacional, mas esse valor ele só passa a ser lei, ele só passa a ser ratificado como lei na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno que eu tiro na próxima live, tira dúvidas. Bom, desemprego e ampliação do trabalho informal. Se a gente dá um salto para trás um período histórico da ditadura militar, existiram ali algumas ações políticas e econômicas, mas principalmente econômicas, que foi chamado de milagre econômico. Quando a economia brasileira acaba dando um salto, dá um boom, e as pessoas começam a consumir, começam a ter salários interessantes, salários mais justos, as pessoas começam a ter oferta de emprego. Só que isso não se sustenta por muito tempo. E aí, quando já nos anos finais do período militar e reabertura democrática, a gente começa a ter um índice inflacionário, ou seja, inflação começa a alcançar índices impensáveis e o custo de vida sobe muito. O custo de vida acaba ficando muito elevado, o que dificulta a sobrevivência das pessoas. Não à toa, ali a década de 80, de 1980 e a década de 90, o Brasil passou por inúmeros planos econômicos na tentativa de conter essa inflação e de permitir que o salário do trabalhador ele não sofresse tantos danos, ele não sofresse uma perda no poder de compra. Então, dentro desse contexto, o Brasil acabou encolhendo também o seu mercado de trabalho, o seu mercado de trabalho regular, o seu mercado de trabalho com carteira assinada, com todos os direitos garantidos. Isso gera um espaço que vai dar a possibilidade de ampliação do que a gente chama de mercado de trabalho informal. Que mercado de trabalho informal é esse? É quando os sujeitos não encontram um lugar para trabalhar registrado, com todos os direitos, e aí vão se virar do jeito que podem para sobreviver. Sejam como prestadores de serviço, aí você pode pensar pedreiros, encanadores, mecânicos, sejam como ambulantes, comerciantes, sem esse vínculo empregatício. O grande problema desse trabalho informal é que o trabalhador ele não tem direitos. Então, se ele se machuca, por exemplo, trabalhando, ele para de trabalhar e fica sem renda, porque ele não está protegido pela Seguridade Social. Há também nesse contexto o que a gente chama de dumping social, que nada mais é do que, como o mercado se tornou muito competitivo, essa competição se torna extremamente acirrada, o que é que as grandes empresas, os grandes conglomerados, eles fazem? Eles diminuem o salário dos trabalhadores para aumentar o seu lucro. Por quê? Porque diminuindo o salário do trabalhador, ele diminui o custo de produção do que quer que seja. E com isso, ele aumenta a margem de lucro. Isso se tornou muito comum. Inclusive, se vocês fizerem uma pesquisa hoje no contexto
que a gente tem hoje, é muito comum, por exemplo, grandes empresas, principalmente a Europa e os Estados Unidos, isso é muito comum. Eles tiram suas linhas de produção e mandam para países periféricos, países em desenvolvimento, ou chamados anteriormente de países de terceiro mundo. Por quê? Porque a China é um exemplo disso. Você vai, tá lá, made in China ou made in Taiwan. Por quê? Porque o pagamento dessa mão de obra nesses países é um valor muito abaixo do que eles pagariam em seus países de origem. Então, isso maximiza o lucro. Mas maximiza o lucro em que contexto? Pagando menos a quem produz. Tranquilo? Então, vamos adiante. Flexibilização dos direitos trabalhistas. Como eu disse lá no começo da aula, muitos dos direitos se conservam. Mas o Brasil, nos últimos 3, 4 anos, ele passou por transformações, por reformas que flexibilizaram esses direitos trabalhistas. E o que essa flexibilização acarretou? O que ela trouxe? Ela permitiu que, por exemplo, quem trabalhe hora extra não necessariamente receba dinheiro. Antes, se você trabalha, vamos supor, 8 horas por dia, e vamos supor que você receba aí, eu estou fazendo um cálculo só para vocês entenderem. Vamos supor que você receba R$ 10 por hora. Então, no final de 8 horas de trabalho, qual o valor que você tem que receber? R$ 80. Mas vamos supor que você trabalhou mais 2 horas. Ou seja, você fez 2 horas de hora extra. A lei prevê que você receba por essa hora extra no mínimo 50% a mais do valor que você recebe na hora regular. Esse valor pode ser de 50% a 100%. Então, você trabalhou 2 horas extras, você receberia de 15 a R$ 20 por cada uma dessas horas extras, já que a hora regular você recebe R$ 10. O que é que essa flexibilização dos direitos trabalhistas permitiu, por exemplo, que os patrões fizessem? Que ao invés de remunerar esse trabalhador com o dinheiro, ele acumule tempo. Então vamos supor, você trabalhou 2 horas extras, você tem então 2 horas de saldo aqui. E isso vai se acumulando. Amanhã ou depois, se você precisar tirar uma folga, então essa folga vai poder ser deduzida desse valor. Óbvio que isso é muito mais proveitoso para o empregador do que para o empregado, porque o empregado trabalhou, seria muito mais viável para ele receber o dinheiro e não o tempo que talvez ele nem use. Entende como essa flexibilização dos direitos trabalhistas afetam diretamente a relação entre trabalhador e empregador? E na maioria das vezes, como existe um número muito grande de desempregados, isso dá uma margem para que os empregadores explorem cada vez mais os seus empregados, com a desculpa e com a proteção de que se você não quer, tem quem queira, já que o mercado de trabalho é, tem muita gente fora dele desejoso de entrar. Então, se você não quer trabalhar, por exemplo, por um salário abaixo do mínimo, tem um monte de gente que quer, mesmo que isso seja crime. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Redução da participação dos trabalhadores no movimento sindical. A realidade atual é caracterizada por uma queda da participação do trabalhador no movimento sindical. Por que isso ocorre? O que é esse movimento sindical? Se você parar para refletir, o sindicato ele é um representante dos interesses de uma determinada classe. Vou pensar a classe dos professores. Existe um sindicato dos professores, mas no geral, esse sindicato dos professores ele vai conseguir uma negociação e uma representatividade quase sempre para os professores da rede pública.
Por quê? Porque esses sujeitos eles têm o que a gente chama de estabilidade, que foi dado pelo concurso. Então, dificilmente eles serão demitidos. Então, eles podem fazer greve, eles podem reivindicar melhorias de salários. Se a gente pensar a rede privada, o sindicato pode até intervir, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque se o professor da rede privada se participa do movimento sindical, faz greve, ele pode ser demitido. E como o mercado de trabalho tem muita gente fora querendo entrar, ele pode ser facilmente substituído. Então, por medo dessa punição de ser demitido, ele evita participar de movimentos que vão exigir a melhoria das condições de trabalho. E isso dá ao empregador o poder para pagar, por exemplo, salários ruins, salários abaixo do que um professor deveria receber. Isso eu estou usando a classe dos professores para a gente pensar, mas isso a gente pode pensar nas diversas áreas da oferta de trabalho. Existe o sindicato dos metalúrgicos, existe o sindicato dos bancários, existe sindicatos para as inúmeras profissões existentes. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. O trabalho infantil. Bom, o trabalho infantil na sociedade brasileira ele é um problema social, ele é um problema econômico, ele é um problema político, ele é um problema que ele transita por diversas esferas. Por que ele transita por diversas esferas? Porque o que acarreta, o que gera o trabalho infantil são fatores que estão inseridos em tudo isso. Exemplo, os pais de família, pai e mãe, acabam não recebendo um valor suficiente para a manutenção de suas próprias famílias. E aí sobra para quem? Para a criança trabalhar e auxiliar na arrecadação dessa renda para o sustento da família. Situações mais comuns, o pai abandona a família, sobra a mãe, e a mãe tem 2 ou 3 filhos, tem que cuidar, não pode sair, o mais velho tem que sair para arrumar o sustento da família. Então percebam que são problemas que não estão restritos ao espaço econômico. Eles são amplos, eles dialogam com o espaço político, com as responsabilidades sociais. Há, óbvio, a lei do jovem aprendiz, mas esse aprendizado na prajuventude, ele estaria regularizado pela lei, ele seria coberto pela lei. Mas o que a gente chama de trabalho infantil, infelizmente, ele não é protegido pela lei. Ele é a venda de bala no sinal, é a limpeza do para-brisa no sinal, é o trabalho na roça fazendo alguma atividade que é ou não compatível com a idade. E normalmente o trabalho infantil ele é mal remunerado. É só a gente olhar ao longo da história. A Revolução Industrial é um exemplo claro de como mulheres e crianças recebiam salários inferiores ao dos homens. Então, o trabalho infantil não apenas é um equívoco, é um erro, mas é extremamente nocivo, inclusive para o futuro do país. Há, óbvio, intervenções por parte do governo, mas essas intervenções, infelizmente, elas são paliativos. Elas não resolvem. Pelo contrário, elas tampam ali um buraco, mas tampam esse buraco de uma forma tão superficial que acaba gerando um buraco maior. Um exemplo que nós temos, que é o programa federal, o Bolsa Família, que está aí na iminência de trocar de nome, né? Esse projeto, ele, a partir do momento que a família garante a frequência do filho na escola, ela recebe um determinado valor. Eu hoje não tenho noção de quanto é esse valor, mas se não me engano é R$ 87. Ele recebe. Esse valor, óbvio, é um valor muito baixo. Um valor que não supre as necessidades básicas de uma família. Mas é melhor do que nada. Então, as pessoas acabam recebendo isso. O grande problema de um projeto como esse são as fraudes, as pessoas que se cadastram sem existir uma necessidade real desse recurso, a ausência de um controle efetivo por parte do governo de quem recebe e quem não recebe. Então,
percebam que ele não contempla as necessidades reais da população que deveria contemplar. Ele não oferece, por exemplo, meios para que essa população, num dado momento, se torne autônoma e não dependa mais desse projeto federal. Então, ele não oferece todas essas possibilidades. Ele fica ali como um, um recurso que é disponibilizado, mas que a pessoa fica dependente o tempo todo dele. E, por fim, o trabalho análogo ao escravo. Ou seja, a gente aboliu, entre aspas imensas, a escravidão em 1888. Mas até hoje a gente ainda encontra situações de trabalhos análogos, ou seja, parecidos com o trabalho escravo. O Pará, nos dados, Pará, Mato Grosso do Sul, esses lugares, esses estados, eles acabam atingindo índices muito elevados de trabalho análogo ao escravo. Só para vocês terem ideia, entre 1995 e 2006, 7.627 pessoas foram libertadas do trabalho escravo, esse trabalho análogo ao escravo. E o que é que distingue o trabalho análogo ao escravo do trabalho escravo? O primeiro ponto é que se o trabalho escravo antes era motivado por questões raciais, o trabalho análogo ao escravo, ele é por questões socioeconômicas. Mas cabe uma reflexão aqui. Quem é que está nessa situação de risco social? Quem é que está nessa situação de necessidade econômica extrema e que se submete ao trabalho análogo ao escravo? Os descendentes de quem antes era escravizado. Entende? Percebe como a ausência de uma política social lá atrás, em 1888, gera ou gerou todas essas repercussões sociais negativas no contexto atual? É isso. E os trabalhos análogos à escravidão, eles normalmente são caracterizados por quê? Porque você está lá na fazenda trabalhando, existem seguranças armados fiscalizando seu trabalho. Qual a necessidade? Impedir que você saia da fazenda e você vai embora. Por quê? Porque como é que ele mantém você preso à terra? Eles criam um recurso chamado de sistema de endividamento. As pessoas são cooptadas, elas são chamadas para ir trabalhar, elas vão, recebem as ferramentas, mas elas têm que pagar por essa ferramenta. Elas recebem um lugar para morar, mas elas têm que pagar por esse lugar para morar. Elas recebem comida e roupa, mas elas têm que pagar por essa comida e por essa roupa. E elas pagam como? Com trabalho. Detalhe, todos os valores de tudo isso que ele recebeu normalmente são valores acima do valor de mercado, mas o salário é abaixo do salário mínimo. Então, o que acontece? O sujeito se mata de trabalhar, mas o dinheiro que ele ganha não é suficiente nem para ele pagar essa dívida. E como ele está devendo, ele não pode sair e ir embora. Para isso servem os guardas armados. Então ele fica obrigado a permanecer naquele local até pagar a dívida. Como ele ganha menos do que o que ele gasta comendo, morando, vestindo, trabalhando, então ele permanece ali. Daí a necessidade da intervenção do Estado, através, por exemplo, da Polícia Federal, para libertar essas pessoas. Uma revista brasileira, na época em que eu era assinante ainda, dava conta de algumas reportagens investigativas muito significativas sobre esse tema, sobre o trabalho análogo à escravidão. A revista é a Caros Amigos. Hoje eu não sei, já tem uns anos que eu não assino, mas se vocês tiverem curiosidade sobre o tema, vale a pena ler alguns artigos para embasar uma possível argumentação numa redação ou alguma coisa do tipo. Tranquilo? Bom, lembrando, se você tiver dúvida, anota no caderno que eu tiro na próxima live, tira dúvidas. Se não, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.